FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento. Para viver natural, para ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Agora são 8h23, muito bom dia. Pois é, estamos chegando aí para conversar sobre saúde. Estamos fazendo a abertura do programa, conversando sobre saúde. Já está aqui a doutora Márcia, está aqui o doutor Josué Ferraz Baena, ele que é clínico geral, com pós-graduação em urgência e emergência. Agora eu entendo porque que eles conseguem aguentar aquele baque de ficar lá na frente de um pronto-socorro, recebendo todo mundo, de todo tipo, e sempre com doenças, com acidentes, com coisa grave, né? Séria, digamos assim. E eles aguentam, estão preparados, né? Hoje você vai ouvir o que o doutor Josué vai dizer de estar lá o dia a dia na frente do pronto-socorro, né? Lá na Santa Casa, no posto de saúde, né? Da Santa Casa. E então vai ser uma entrevista muito interessante. Como que é o dia a dia lá? Bom, o Paulo já chegou por aqui e o programa continua no mesmo esquema de sempre. Você liga, tem pergunta? Pode fazer. Se não tem, ligue também. Deixa o seu nome para concorrer uma cesta de produtos cosméticos no final do programa, tá bom? Então o telefone é 3446-2114, 3446-2107. Muito bom dia, doutora Márcia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Hoje, especialmente, está um belíssimo dia, uma manhã de calor, né? E amanhã, já fazendo uma propagandinha aqui, amanhã temos a rústica do SESC. Espero que os ouvintes se inscrevam pelo site do SESC e participem também dessa jornada amanhã. Tem corrida, tem caminhada, né? E pensando então na sua saúde. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Josué, ele é médico clínico geral e especializado em urgências e emergências, como o Milton já apresentou, e o Dr. Josué tem uma bagagem já bastante grande e uma experiência de muitos anos nessa área, né, Dr. Josué? Um bom dia. Bom dia, Márcia, bom dia aos ouvintes. Nós estamos aqui para compartilhar um pouco dessa experiência. Como o Milton já falou, eu achei interessante convidar o Dr. Josué para falar um pouquinho desse que é, na verdade, o dia a dia num pronto-socorro, como funciona, como são os procedimentos até chegar, até o médico que está no pronto-socorro encaminhar para as outras especialidades, né? Então hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre isso. Vamos começar então, né, doutor Josué? Eu gostaria que você, assim, já começasse falando, então, como que é esse primeiro encontro, né, na verdade, como que deve ser encaminhado esse paciente até chegar no pronto-socorro? Bom, o serviço de urgência e emergência, que hoje a gente chama de pronto-socorro, ele deveria ter um atendimento especializado nessa área, mas por uma carência até mesmo da questão da saúde pública, a gente percebe que muitos pacientes procuram pronto-socorro assim por outros motivos, que não é urgência e emergência. Então, primeiro eu queria explicar o que é urgência e o que é emergência. A palavra urgência, assim, num contexto mais simples, ele identifica uma situação na área de saúde onde que precisa ter um atendimento rápido,
E esse atendimento rápido, nós poderíamos citar, por exemplo, um quadro febril, a gente considera uma urgência. É um atendimento onde o paciente precisa ser atendido, porém ele não está correndo risco de vida. O paciente com febre, ele não vai morrer por causa da febre, mas ele precisa ser atendido, ele precisa ser medicado. Um paciente que está com dor, está com uma cólica renal, é um paciente que precisa ser atendido, precisa ser medicado, tirar a sua dor. Um paciente que tem um ferimento cortante, ele se enquadra também como urgência, ele precisa ser atendido de uma maneira mais rápida. E isso são alguns exemplos, né? E a palavra emergência, ela já é um pouco mais além. É uma situação mais grave onde o paciente corre risco de vida. Então é um paciente com uma grave hemorragia, é um paciente com um traumatismo grave ou um politraumatizado. Um infartão. Um paciente infartado, ou um paciente que nós diríamos assim, um paciente em parada cardiorrespiratória. E nós classificamos essa emergência basicamente a nível internacional com as letras, né? A, B, C, D e E. Então, um paciente que tem um risco A, vamos dizer assim, é um paciente que tem uma obstrução da via aérea. E isso é uma emergência. Se você não desobstruir, por exemplo, o paciente está comendo e engasgou. Nós tivemos recentemente um paciente que engasgou com um pedaço de costela de bovino, né? E aquela costela obstruiu a via aérea dele. Em 3 minutos, esse paciente vai morrer. Esse paciente precisa de um atendimento de emergência. Provavelmente, esse paciente precisa ser atendido onde ele está. Porque se você for esperar a ambulância chegar para depois a ambulância levar para um hospital, dificilmente vai ter um bom resultado. Um quadro alérgico também, às vezes isso acontece, né? Pode acontecer, um choque anafilático, né? Nós tivemos também um caso, uma paciente estava em trânsito, estava viajando de Luanda para Maringá e no meio do caminho uma abelha entrou dentro do carro, picou a paciente fez um choque anafilático, fez uma parada dentro do carro, acabou entrando aqui em Paranavaí porque eu estava próximo aqui, e foi atendida em questão de horas, já tinha restabelecido. Então, o atendimento de emergência é esse atendimento onde há risco de vida. E o atendimento de urgência é um atendimento onde precisa ser atendido rápido, porém não há risco de vida. Então a gente divide, por isso a gente usa essas duas palavras, né? Porque o atendimento, ele muda um pouco. Se você estiver trabalhando num serviço de urgência, quase todos hoje, em São Paulo, em diversas capitais, em Maringá, alguns hospitais já estabeleceram a avaliação e a triagem desses pacientes, porque o atendimento de emergência, teoricamente, não pode ser por ordem de chegada. De repente tem um paciente... Pela gravidade do caso. Um paciente há 15 minutos esperando um atendimento, ou há meia hora esperando atendimento, chega o outro em parada, você não vai deixar ele na fila. Com certeza. Então, o atendimento de emergência, ele tem uma abordagem diferente de um consultório, diferente de um posto de saúde. Ele tem que ser atendido baseado em critérios, que são os critérios de triagem, que muitos hospitais hoje, inclusive aqui no pronto-socorro da Santa Casa de Paranavaí, nós tivemos essa experiência quando houve o surto da gripe suína, gripe H1N1, né? Porque houve um grande número de pessoas que começou a procurar o pronto-socorro naquela época e se faziam filas e começou a juntar muita gente e a gente cria-se aquela expectativa, né? Você não sabe que você está atendendo um paciente com gripe e tem um infartado lá na frente esperando. Então começou-se a fazer uma triagem. Antes de o paciente entrar, o enfermeiro ia lá fora e avaliava esses pacientes para colocar por ordem e critérios assim de urgência e emergência. Estamos apresentando o programa da Unipar. Muito bem, 8h31, estamos aí conversando sobre saúde. Eu soltei a vinheta errada. Mas o que aconteceu aqui? Será que eu tô meio caduco aqui? É que eu fico tão encabulado com urgência e emergência que na verdade eu não consegui entender direito. Pera lá. O que é urgência e o que é emergência? O urgência é o mais rápido, doutora? Emergência. O emergência que é o mais rápido, né? Emergência é o mais grave. É o mais grave, que não dá para esperar. Exato. Ambos são sérios, né? Corre risco.
mas um não tem como esperar. Isso. Ah, legal. A gente fica aqui concentrado e solta a vinheta errada. Deixa eu soltar a vinhetinha certinha agora, conversando sobre saúde, né? Olha, você pode continuar ligando, viu? Tem pergunta? 3446-2114, 3446-2107, tá bom? Liga 3446-2114, 3446-2107, para que você possa participar do programa, né? Agora vai sair certinho, Deus me livre, né? Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Pois é, e temos uma novidade, que o programa agora começa mais cedo, né, doutora? Agora o programa começa ao invés das 8h30 às 8h20 da manhã, né? Então nós temos aí 40 minutos, 10 minutos a mais para estarmos informando o nosso ouvinte. Então, doutor Josué, continuando a nossa conversa, né? Então, já fizemos a diferenciação, então, de urgência e emergência, e eu gostaria que o senhor fosse discorrendo mais, então, sobre o seu dia a dia. Dentro do pronto-socorro, a gente atende basicamente dois tipos de urgência e emergência. Um é o traumático, né? São os acidentes, as quedas de moto, os traumas de uma maneira geral, ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, né? Esses atendimentos também são classificados, né, em critérios, né, de urgência. Por quê? Porque um acidente que envolve várias vítimas, né, uma colisão de dois carros, como nós já atendemos aqui, vem 8 vítimas traumatizadas, você vai ter que atender baseado em critérios estabelecidos, né, já estudados para isso. Você não vai conseguir atender todos de uma vez. Então você vai estabelecer alguns critérios, que são critérios basicamente relacionados à respiração e à circulação, né? Se o paciente tem um problema, ele está sangrando, ele não vai morrer disso muito rápido. Mas se o paciente está com falta de ar, ele vai morrer rápido. Então esse paciente, ele tem uma prioridade, que a gente chama de abrir a via aérea dele, proteger a coluna cervical desse paciente. Por isso que vocês veem o corpo de bombeiros, né, fazendo colar cervical em todas as vítimas. E a partir daí você vai examinar esse paciente e ver qual o critério, qual a necessidade dele ser atendido prioritariamente ou não. Um paciente sangrando, ele pode ter o seu sangramento contido de uma forma compressiva e ele pode aguentar muito tempo, né? Nós até já trouxemos pessoas aqui no programa que falaram em relação ao transporte, né, de pessoas acidentadas, né, doutor Josué? Eu acho que é importante a gente estar salientando que existem ambulâncias, existem unidades especiais para estarem fazendo esse tipo de trabalho, né? Isso. Nesse paciente traumatizado, principalmente, é um paciente que, dependendo da locomoção que você vai proporcionar para esse paciente, você pode agravar a situação desse paciente. Então, uma vítima de trauma, se você presenciar ou se você der um primeiro atendimento na rua, a primeira coisa que se faz em todo treinamento de urgência, quando você vai prestar o socorro, a primeira coisa você chama por ajuda. Você nunca vai conseguir terminar um bom atendimento sozinho, nem fora do hospital e nem dentro do hospital. Então, o item número 1 do atendimento a um paciente grave, que seja traumático ou que seja um caso clínico, um infarto, é pedir ajuda. Essa ajuda, na prática, dentro da cidade de Paranavaí, é 193. É você ligar para o corpo de bombeiro para ele
Enquanto você está dando aquele atendimento na rua, você está posicionando o paciente ou está tentando ajudar, você já chamou e o corpo de bombeiros está se deslocando até o local. Se você não chamar, você vai gastar um tempo e a hora que você resolver chamar, aí já vai Pode ser tarde, né? Então a primeira coisa é chamar por ajuda. Dentro do hospital funciona semelhantemente. Você tem um paciente internado num setor do hospital, acontece algum evento com esse paciente, primeira coisa eles chamam por ajuda, chamam o médico, depois a enfermeira ou a equipe vai estar prestando um atendimento. Enquanto isso, o médico está se deslocando até o setor onde esse paciente está passando mal. Então esse é o primeiro item, né, que também é de interesse da população. Tem que saber esse número na cabeça. 193, você liga do seu celular, você liga de qualquer telefone ponto de fixo, telefone. sim. E você vai acabar percebendo que se está fora do seu alcance o atendimento, pelo menos a viatura já está se locomovendo até o local. Então esse é um ponto básico. O segundo ponto é procurar não mexer. Se for uma vítima de trauma, não mexer. Um trauma na coluna cervical, um trauma na coluna de uma maneira geral, torácica ou lombar, ele pode ser agravado se você mobilizar esse paciente. Então muitas vítimas elas têm o seu atendimento piorado, né? Porque foi transportado de uma maneira inadequada, né? E ouvir e prestar atenção naquilo que o bombeiro ou que o socorrista ele pede. Por quê? Porque nós atendemos inúmeras vítimas que eles não querem atender ao comando, à orientação do socorrista quando ele chega no local. Não quer colocar o colar cervical, ele não tem uma noção. E já o socorrista ele foi treinado e está vendo isso cotidianamente, né? Pacientes com lesão de coluna cervical, pacientes que acabam ficando tetraplégico, paraplégico, né? São pacientes que muitas vezes não foram receber o primeiro atendimento adequado. Hoje nós temos o serviço, né, o SIAT, né, e o SAMU que daqui a algum tempo virá para Paranavaí também, né, doutor José? Está sendo implantado hoje um serviço que é o serviço pré-hospitalar, né, o SAMU. O SAMU, ele basicamente, ele tem uma abrangência assim do atendimento clínico. Então, vamos dizer, o paciente sofreu um infarto, teve um desmaio, um mal súbito na sua residência, na rua, provavelmente o SAMU vai ser acionado. Se for um caso de trauma, né, provavelmente daí vai ser o SIAT. Qual a diferença? Existem duas ambulâncias que, se você prestar atenção, você vai ver em algumas outras cidades, ainda não está funcionando em Paranavaí, mas em breve vai existir. A ambulância alaranjada, ela é uma ambulância, ela é branca e laranjada. Essa ambulância é a ambulância do SAMU. Ela está equipada para atender mais pacientes clínicos, né? Eventualmente o médico vai junto e, dependendo da ocorrência, o médico não vai junto. A ambulância, que a gente chama de suporte básico, só vai uma equipe dar o primeiro atendimento. Se for um caso de trauma, provavelmente a ambulância vermelha que vai sair na rua, nessa ocorrência. Essa ambulância, ela já está equipada com material de resgate. Então vamos supor que teve um trauma e um acidente na estrada, tem vítimas que estão presas nas ferragens, aí ela já está equipada para isso, já vai com uma tábua, com colar cervical, ela já vai com um material específico, né? O Corpo de Bombeiros tem para tirar o paciente das ferragens. E assim, esses dois serviços, eles vão se complementar. Não é não sei se eles não vão competir entre si, na verdade, eles vão se complementar. Um vai atender mais casos clínicos, que é o SAMU, e o outro vai atender mais casos de trauma, que é o SIAT, que é a ambulância vermelha. Você está ouvindo o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento. Para viver natural, para ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.
Agora são 8h42, muito bom dia. Olha, gente, estamos hoje conversando com o Dr. Josué Ferraz Baena, clínico geral com pós-graduação em urgência e emergência, atende no pronto-socorro da Santa Casa de Paranavaí, viu? Então, essa conversa é muito interessante. Se você tem uma pergunta inteligente, que você acha que vai ser bem legal, que vai ajudar as pessoas, né? Que você tem uma dúvida, ligue 3446-2114, 3446-2107. O Milton relatou, né, o teu trabalho na Santa Casa, mas você também tem exerce um trabalho de locomoção, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso no Paraná, que você comentou. A gente, no serviço de urgência, existem várias frentes de trabalho, né? Como a gente acabou de citar, o SAMU, o SEAT, os prontos-socorros. E existem alguns serviços que são serviços de transporte de pacientes graves, né? Que são UTIs móveis, né? Essas UTIs, elas têm empresas que prestam esse tipo de serviço, como a Unimed, lá em Curitiba nós temos EcoSalva e tantas outras, Salva-Vidas, e N empresas que prestam esse tipo de atendimento, que são UTIs móveis que fazem esse tipo de serviço. E o Estado, ele tem um serviço que foi implantado em 2002, aproximadamente, que chama Paraná Urgências. Esse é um serviço de UTI móvel, de deslocamento de pacientes graves entre um hospital e outro. Não é um atendimento do tipo SEAT ou SAMU, que vai se prestar atendimento na rua. O paciente que já foi atendido. O paciente que já está estabilizado, ele está dentro de uma UTI de uma cidade onde não oferece todo o recurso. Vamos citar, por exemplo, assim, o paciente precisa fazer uma cirurgia cardiovascular, está aqui internada dentro da UTI de Paranavaí e precisa ir para Arapongas, para Curitiba, para Maringá. Então precisa de uma UTI móvel, onde há uma equipe com médico, enfermeiros, o motorista da ambulância e o pessoal de assistência, e toda equipada para dar esse atendimento. Então, na verdade, ela tem todo o equipamento que tem dentro de UTI. Nós temos ali um leito, que seria a maca da UTI, e todos os equipamentos, com 2 ou 3 respiradores, infantil, adulto, e todo o material e medicamento necessário para que haja uma viagem segura. Para que haja um transporte tranquilo e sem riscos, né, do paciente sofrer algum dano durante o transporte. Então, esse serviço a gente tem hoje, no momento, funcionando 10 unidades no Paraná, 10 bases, né, em várias cidades. Uma das bases é em Maringá, na qual eu trabalho, e esse serviço, ele é muito pouco visto, né? Basicamente, são transferências de UTIs para UTIs, né? Então, é um serviço também de urgência. Então, dentro do serviço de urgência, existem várias frentes de trabalho, né? E hoje a gente percebe que cada vez mais o profissional da área, ele tem que estar se capacitando, né, para fazer esse tipo de atendimento. No entanto, ainda como é pouco conhecido, a própria Sociedade Brasileira de Urgência e Emergência foi criada o ano passado. Então, bastante recente. Dentro da própria medicina brasileira, é uma coisa ainda muito, muito nova, né? Porque o que se vê hoje é que os prontos-socorros e os serviços de urgência e emergência, muitas vezes, eles precisam desse reconhecimento, né, de como uma especialidade, e como não há, então qualquer profissional hoje pode fazer um plantão num pronto-socorro, né? Desde que tenha um CRM, ele pode fazer desde que seja médico, né? Seja médico, ele pode fazer, mas se você pensar de uma maneira racional, quando você precisa fazer um óculos, você não vai no pediatra, né? Você vai no oftalmologista. Quando você precisa fazer uma cirurgia, você não vai no otorrino, né? Você procura o profissional. Da mesma forma, quando você precisar de uma situação de urgência e emergência, você tem que procurar num lugar adequado, né? Hoje o que a gente vê também são, não só em Paranavaí, mas em vários serviços, em várias cidades, um aumento demais da procura dos pronto-socorros, causando um congestionamento. Isso faz com que haja prejuízo daqueles que realmente precisam. Então,
se esses serviços, alguns serviços, por exemplo, eles só aceitam pacientes de emergência encaminhados por um outro serviço, não tem a porta aberta. Tá? Outro serviço, eles fazem a triagem. Eles usam cores. A cor verde é uma cor que o paciente pode ficar esperando até 1 hora. Então você passa pelo serviço de triagem antes de ser atendido pelo médico e ele vai te dar uma corzinha. Se ele te der uma cor verde, isso funciona, por exemplo, no Hospital das Clínicas em São Paulo. Né? Se você receber como é que chama aqui? Uma pulseirinha. Uma pulseirinha verde, significa que você poderá ficar aguardando até 1 hora, que o seu caso não é tão urgente assim. Sim. Se você receber uma pulseirinha ou um cartãozinho laranjado ou amarelo, a média de atendimento é 15 minutos. E um cartão vermelho precisa ser atendido mais imediatamente. rápido. Né? Algumas situações não precisa nem fazer triagem. O paciente já chega em parada cardíaca, esse paciente já entra na sala de emergência e não existe nenhum tipo de questionamento ou se barra um tipo de paciente assim. Mas, com o passar do tempo, a gente vai vendo que, por exemplo, chega um paciente aparentemente traumatizado e que tem uma fratura de uma perna. Ele acaba passando na frente. E tem um paciente quietinho, sentadinho na sala de espera que está infartado. Se você não levar isso em consideração, o que deveria? O bombeiro deveria esperar e o paciente infartado entrar primeiro. Então, essas coisas, elas estão ainda sendo aperfeiçoadas. Isso ainda não é uma coisa bem estabelecida, tanto que está se tentando, por meio da triagem, fazer essas mudanças. Uma padronização, isso. Né? Fazer uma questão realmente de priorizar aquilo que realmente é importante, porque a gente percebe hoje, no nosso dia a dia, que muitas pessoas com uma gripezinha, com uma coceirinha na pele, procuram pronto-socorro. Por quê? Porque sabe que se for num consultório dermatologista, vai ter que levar uma semana, 2 semanas. Isso é importante. E essa ansiedade que leva esse paciente a procurar o pronto-socorro, ele acaba tumultuando. Não é à toa hoje que a gente conhece o serviço aqui do Pronto Atendimento de Paranavaí, que é um serviço onde se atende uma média de 250 pacientes por dia. E lá você vê um grande número de pessoas esperando. E se você fizer uma triagem, eu acho que 80% são pessoas que não querem no postinho aguardar fila, são pessoas que vão buscar um atestado porque não querem perder o dia de trabalho, e assim por diante. E todas essas coisas, elas precisam ser triadas, porque aquele que realmente precisa... Levando a uma oneração na espera, né? Isso. Faltando 10 minutos para as 9 da manhã, o tempo passa rápido, né? Olha, você, antes de ir do posto, do pronto-socorro, pergunte para você mesmo, será que eu preciso de ir? Porque senão você vai estar tirando o lugar, atrapalhando alguém que realmente precisa estar lá. Pensou nisso? Eu não tinha pensado nisso, o doutor falou agora, né? Agora são 8h50. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220, e em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. Faltando 9 minutos para as 9 da manhã. Olha, gente, como passa rápido o tempo, né? Se quiser ligar, ainda dá tempo. 3446-2114, 3446-2107, para fazer pergunta ou para deixar o nome para concorrer uma cesta de produtos cosméticos no final do programa. Milton, eu agradeço aqui aos ouvintes que estão entrando em contato conosco, que estão ligando, que estão fazendo perguntas,
por falar em perguntas, nós temos dois questionamentos aqui. Na verdade, não são especificamente da área do Dr. Josué, mas ele vai dar uma falada rapidamente sobre isso, né? Então, nós temos a pergunta da dona Maria Aparecida Isolina, e ela pergunta quanto tempo devemos esperar para tirar o gesso ou o tala de um dedo quebrado. Então, essas questões aí, elas são importantes para a gente até falar mais alguma coisa sobre a questão do médico socorrista ou do emergencista, o médico que está no pronto-socorro. É importante o ouvinte saber que ele nunca trabalha sozinho, ele trabalha sempre respaldado por uma equipe, que aí existem várias especialidades. Então, o médico que está no pronto-socorro, ele sabe que ele vai ter que diagnosticar esse paciente e determinar quem vai dar o atendimento complementar desse paciente. Então, por exemplo, um dedo quebrado, né? O médico vai dar o primeiro atendimento, vai definir, vai transferir esse paciente para o ortopedista, o ortopedista vai dar o atendimento sequencial, né? Um paciente que tem um dedo quebrado provavelmente vai ficar uns 40 dias com gesso, gesso na verdade não se põe no dedo, né? Uma tala, né? Mas um paciente que tem um traumatismo craniano, esse paciente vai ser atendido primeiro pelo médico socorrista, o médico vai dar todo o atendimento, vai definir esse paciente tem um trauma que precisa de cirurgia, aí ele vai transferir para neurocirurgia, ou o paciente que é clínico, está com uma dor no peito, ele vai definir, realmente é um infarto? É um infarto, então ele vai botar numa UTI, chamar o cardiologista. Então o primeiro atendimento, ele sempre é dado... É a triagem, né? Vai fazer essa triagem. Né? E vai definir realmente a necessidade de se chamar logo o outro profissional ou não. E nós temos uma outra pergunta da Vicentina da Silva, e ela questiona se existe cura para bronquite, né, doutor Josué? Existem uns casos assim de processo inflamatório brônquico que são agudos, né? Esse pode ter cura. Então, uma infecção brônquica aguda, né? Agora, existem outros casos que são alérgicos. Esses pacientes têm uma asma brônquica, né? Crônica, desde a infância, e vai provavelmente carregar isso para a vida. Então, hoje, nós dividimos em bronquite aguda e essa bronquite crônica, que também pode ser chamada de asma. Então, alguns casos, quando são alérgicos e próprios da pessoa mesmo, eles realmente vão ter dificuldade. Pode-se estabilizar uma crise de bronquite com medicação e tal, mas a pessoa sempre tem uma tendência. Agora, algumas bronquites são agudas. Por exemplo, uma pneumonia, além de fazer uma inflamação do pulmão, ele faz uma inflamação do brônquio e faz uma bronquite aguda. Essa bronquite, com o passar do tempo, vai ser curada. Correto. E uma dúvida também em relação quais as especialidades, né, são obrigatórias dentro do hospital, né? O serviço de pronto-socorro, de uma maneira geral, ele precisa, no mínimo, ter pelo menos 4 profissionais dentro do serviço, né? Hoje, a gente percebe que o clínico, ele faz um atendimento maior em questão de volumes, mas precisaria ter um cirurgião, né? Precisa ter um pediatra e precisa de um ginecologista, obstetra. Então, dentro da maioria dos hospitais existem os 4 serviços. Nós temos os 4 serviços, né? Esses serviços, eles podem ser... Ficam permanentemente dentro do hospital. Ficam dentro do serviço. Não precisa ser atendimento no mesmo local, mas dentro da unidade, né? Então, de repente, o pediatra vai atender lá num outro ambiente, o obstetra, mas tem que ter... Mas ele está lá, se caso chegue uma urgência, uma emergência, ele está lá para prestar esse atendimento. Para fazer o atendimento daquela especialidade. As outras especialidades, tanto aqui como em diversos outros hospitais, em outras regiões, ou até mesmo hospitais universitários, eles prestam atendimento à distância. Então, como seria isso? Esse profissional, ele não está presente no local. O médico socorrista e o emergencista, ele tem que estar habilitado a prestar a emergência e a urgência, em qualquer atividade, em qualquer área. Então, se o paciente chegar com uma insuficiência respiratória, ele tem que estar apto
para sanar essa insuficiência respiratória. Num segundo momento, chamaria um pneumologista ou um cirurgião de tórax. Se o paciente chegar com um trauma de abdômen, ele tem que estar apto, né, com hemorragia interna, ele tem que estar apto para estabilizar essa hemorragia, para depois, no segundo momento, passar esse paciente para um cirurgião ou outra especialidade qualquer. Então, o médico socorrista, que a gente chama o emergencista, ele precisa estar apto para estabilizar o paciente. E depois se chamaria a especialidade que está à distância. Por isso a importância desse profissional ter qualificação, né, ter o seu treinamento adequado. Nós sabemos que em muitos locais isso não existe, né, mas isso é um serviço de urgência e emergência, então nós precisamos ter esse profissional com qualificação para poder realizar o seu trabalho, né, doutor Josué? Exatamente. O treinamento, ele é essencial, porque existem alguns critérios, algumas normas que são já pré-definidas a nível internacional e que faz com que o atendimento seja melhor realizado, né, que o paciente não sofra nenhum tipo de prejuízo. Então, desde 1999, eu comecei a atuar mais nessa área por meio de treinamentos, né? Eu fiz treinamento nessa área e acabei por prestar esse tipo de informação aos outros colegas da área, né? Então, em diversas entidades aqui, né, de saúde. E isso fez com que eu entrasse em contato com várias pessoas e a gente acaba percebendo que mesmo um médico, quando ele sai da sua faculdade, ele sai preparado para dar um atendimento, mas aquelas noções detalhadas do atendimento de urgência, ele não recebe essa informação na universidade. Da mesma forma que ele não recebe uma informação detalhada nas questões das outras especialidades, como cardiologia, ou ortopedia, ou pediatria, e aí ele vai fazer uma residência, uma especialização nessas áreas. Então, na questão da urgência e emergência, hoje está se enfatizando com a necessidade de cada vez mais ter cursos de capacitação para que o profissional, como geralmente é uma situação de estresse, de ansiedade, um paciente grave, aquele momento, né, é um momento de muito estresse. Se você não tiver com tudo bem claro na sua cabeça, com muita tranquilidade, você pode, por meio da sua própria ansiedade, não atender adequadamente esse paciente, né? Então há necessidade. E isso nós recebemos por meio desses cursos de capacitação. Treinamentos. Exatamente. Né? Agora são 8h59 e 57. Vou fazer o sorteio hoje por uma... Como é que fala? Cumbuca? Cumbuca. Deixa eu ver lá. Mistura aqui. Pega o nome aqui. Pega o nome aí pra gente fazer o sorteio de hoje, né? Vamos ver. Pega ligeirinho, menininha. Oh, mas... Maria Isabel... Olha que nome. Klaus, de Graciosa. Passar lá na Bifarma para retirar suas... Essa semana, tá? Validade só essa semana, a Carol falou aqui pra mim. Para retirar sua cesta de produtos cosméticos. Doutora Márcia, as considerações finais com o doutor Josué. Doutor Josué, eu agradeço muito a sua presença. Eu especialmente gostei muito de termos conversado aqui. Acho que você conseguiu passar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência sobre o pronto-socorro, no pronto-socorro, né? E fazer com que a nossa manhã tenha sido bastante proveitosa, né? Eu com certeza lhe traremos mais alguma vez aqui no programa, né, para a gente estar conversando mais sobre alguns aspectos, mas eu agradeço muito a tua presença aqui e agradeço a sua experiência aí para estar ajudando então o serviço de pronto-socorro da Santa Casa de Paranavaí, né? As suas considerações, né, já de antemão, que os ouvintes tenham um ótimo final de semana, e eu passo a palavra ao Dr. Josué.
Eu que agradeço, porque para mim é muito importante a gente estar tentando informar ao ouvinte, a toda a população, como procurar o serviço, como ajudar até mesmo para a própria população receber ajuda, né? Acho que tem muita coisa para ser falada, né? E realmente cabe mais conversas, né? Vamos dizer. Com certeza. Milton, servicinho de utilidade, hoje os pais não esqueçam da campanha de vacinação, né? Então hoje a vacina contra pólio e sarampo, né? Então até às 17 horas, importante os pais estarem levando seus filhos para vacinar. Muito bem, o Zé Gotinha tá lá esperando, né? 9:02, a gente volta sábado às 8h20 da manhã até às 9 com o programa Conversando sobre Saúde, tá? Tchau, gente, tchau! Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação no oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável.